Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Joel para resolver mais um exercício de vetores e geometria analítica. Vamos à questão. Calcular a distância do ponto A, 3, 4 e menos 2, ao plano x, y. Então, este ponto A ele é um ponto pertencente ao R3, porque tem coordenadas x, y e z. Então, como que a gente marca um ponto no R3? Então, aqui tem o meu eixo x, que ele está saindo do plano. Eu tenho o eixo Y e o eixo Z, que são dois eixos ortogonais. Então, para mim marcar o ponto 3, 4 e menos 2, por exemplo, eu olho aqui onde que tem 3 para o X e olho para o 4 em Y. Então, eu traço uma reta paralela ao eixo Y, depois eu vou no 4 e traço uma paralela ao eixo X, aqui, aonde ele se encontrar. Aí um ponto de interseção vai ser o meu ponto, só que tem a coordenada z. Então ele é menos 2 para o z, então desço ainda 2 unidades para o z. Então, aqui, menos 2, o z daqui para baixo ele é negativo. Então está aqui meu ponto A, só para vocês saberem. O exercício pede a distância do ponto A ao plano XY. Então ele quer saber a distância do meu ponto A a esse plano XY. Um ponto, para ele pertencer ao plano XY, a coordenada z desse ponto tem que ser zero. Por exemplo, nesse caso aqui, se 3 e 4z fosse zero, o meu ponto A seria aqui, no ponto de interseção entre as retas 3 e 4. Então ele quer saber qual que é a distância do meu ponto A até o plano XY. Olhando aqui na representação gráfica, eu já sei que é de 2 unidades, porque daqui XY eu desci menos 2. Né? Desci 2 unidades, então não existe unidade negativa. Então, a distância desse ponto A até o plano XY seria de 2 unidades, mas como que a gente faz isso algebricamente? Então, o ponto XY, então ele vai ter coordenada 3, 4 e 0, né? Porque era 3, 4 menos 2, mas para aparecer o XY, o Z tem que ser 0. E eu vou chamar o meu vetor de AXY. A gente sabe que XY é a extremidade menos a origem, então XY menos A vai ter que ser igual XY substituindo 3, 4 e 0, menos o ponto A, 3, 4 e menos 2. Vai ficar 3 menos 3, 0, 4 menos 4, 0, e 0 menos 2, menos 2. Menos 2 aqui. Beleza. Agora, para mim descobrir a distância de A até XY, eu faço cada coordenada dessa elevado ao quadrado e extraio a raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Então vai ficar 0 ao quadrado é 0, menos 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. 2 unidades de comprimento. E foi o que a gente viu aqui no gráfico, né? Letra B. Calcular a distância do ponto A, tá? Em relação ao plano XZ. Então, para ser ao plano XZ, um ponto pertencer ao plano XZ, o Y tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter 3, 0 e menos 2. Aqui o meu Y ele está sendo igual a 0. Então, a distância de AXZ, então o meu vetor AXZ vai ser XZ menos A. XZ é 3, 0 e menos 2. A é 3, 4 e menos 2. Fazendo as continhas, 3 menos 3, 0. 0 menos 4 vai dar menos 4. E menos 2 menos menos 2 vai ficar menos 2 mais 2, que vai dar 0. Então, distância de AXY igual a raiz quadrada de cada coordenada elevado ao quadrado. Então vai ser 0 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, menos 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 16, 4 unidades de comprimento. Então a distância do meu ponto A até o plano XZ vai ser de 4 unidades de comprimento. Letra C. Ao plano YZ. Então, para ser ao plano YZ, o meu x tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter 0, 4 e menos 2.
AYZ vai ser YZ menos A, extremidade menos a origem. 0, 4 e menos 2 vai ser igual a 0, 4 e menos 2 é o YZ, menos o ponto A, 3, 4 e menos 2. 0, menos 3, menos 3, 4, menos 4, 0, menos 2, menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, 0. Distância de A até YZ vai ser menos 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9, raiz quadrada de 9, 3 unidades de comprimento. Letra D. Pede para calcular a distância do ponto A em relação ao eixo X. Então, para um ponto pertencer ao eixo X, o Y e o Z tem que ser igual a 0. Então, por isso ficou 3, 0, 0. Então, a distância de A até X é X menos A. Então, X é 3, 0, 0, menos A, que é 3, 4 e menos 2. 3 menos 3, 0. 0 menos 4, menos 4. E 0 menos 2, menos 2. Então, distância de A até X, isso é em módulo, né? Então vai ficar a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. São as coordenadas aqui, elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4, 20. 20 pode ser expresso como 4 vezes 5. 4 pode ser expresso como 2 ao quadrado vezes 5. Aí eu consigo tirar esse 2 aqui com o índice da raiz. Fica 2 raiz de 5. 5 não tem como tirar da raiz, ele permanece no radical. Fica 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Letra E, em relação ao eixo dos Y. Então, um ponto para pertencer ao eixo Y, o X e o Z tem que ser 0. Então, AY vai ser Y menos A. 0, 4 e 0, menos 3, 4 e menos 2. 0 menos 3 dá menos 3, 4 menos 4 dá 0, e 0 menos 2, menos 2 vai ficar 0 mais 2, que é 2. Distância de AY igual a menos 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, 9 mais 4, raiz de 13 unidades de comprimento. Espero que vocês tenham entendido. Deixem o seu like, um abraço e até a próxima. Fui!